excelente noite! Conseguimos! Viva! Né? Às vezes o Instagram sai e volta, mas deu certo, gente. Agora entrou! Que bom! É uma live muito esperada. Excelente noite a todos. Estamos aqui nessa noite toda especial para falar de um assunto que todo mundo pediu muito, gente. Que eu acho que é o conhecimento libertador. Aí, Vanessa, toda noite, boa noite, Ariquinha. É um assunto que tá todo mundo pedindo, é uma coisa que todo mundo pede, né, nos nossos directs, nos nossas caixinhas de perguntas, no nosso feed. Então, gente, essa live vai bombar, hein? Ó, essa live é uma consulta grátis para todo mundo. Compartilha essa live com quem você ama, com quem você pode ajudar. Porque é uma live de autogestão, gente. É uma live para você saber se cuidar, para você saber fazer o autoteste. Olha que fantástico. Geralmente todas as pessoas perguntam para mim, como que eu sei aquilo que faz bem ou aquilo que faz mal para minha saúde? E hoje a gente vai falar para vocês, gente. Olha só que fantástico. Aquilo que faz bem para mim, às vezes não é aquilo que faz mal para você, e vice-versa. Então a gente vai falar bastante hoje. Eu tô esperando o Baldan entrar aqui pra gente poder conversar. Vamos ver se ele entra, como é que tá aí. Enquanto isso, a gente vai adiantando aqui o expediente com vocês. Vai compartilhando. Você sabe, eu escutei a Lira falando aqui sobre o presente de São João. Olha só. Você sabe qual que é a história das festas juninas, gente? Isso aqui é uma curiosidade, né? Você sabia que é uma cultura milenar? Eles falam que é arquetípica. Começou com os aborígenas, começou com os nórdicos. Geralmente, essa época do ano, eles faziam uma colheita, né, das primícias daquilo que era plantado e queimavam em oferecimento à gratidão por ter tido a colheita, por ter a seara dado certo, por ter vindo a chuva. Então eles pegavam as primícias e queimavam, né, na fogueira. E aí começou a ter esse costume que vem desde os povos nórdicos, desde os povos aborígenas. Continuou na época da Idade Média e foi introduzida, né, foi absorvida pelo cristianismo, né? Aproveitaram o momento da gratidão. Então olha só, é um mês de gratidão por tudo aquilo que, pelo ponto de vista negativo e pelo ponto de vista positivo. Então, aproveitando esse mês de gratidão, né, de gratidão por tudo que nos foi feito e que às vezes a gente até passou pela prova. Quem tá aqui, estamos à saúde. Como que a gente vai saber, né? Às vezes aquilo que para mim faz bem, às vezes para outra pessoa faz mal e vice-versa. Então nem sempre a molécula é o causador daquilo que faz bem ou daquilo que faz mal. Às vezes o que pode estar fazendo bem ou mal para a nossa saúde não é a molécula, mas é o estado oxidativo desse alimento. Por exemplo, olha só que bacana. É a mesma coisa eu comer uma maçã que eu acabei de descascar, ela tá fresquinha ali e eu como ela, ou se eu comer uma maçã que ficou aberta, tá toda preta, oxidada, ela vai dar o mesmo conteúdo energético pro meu corpo? Porque nosso corpo, ele precisa de duas coisas, ele precisa de molécula e precisa de energia. Deixa eu ver, o Baldan ainda não entrou, tô esperando ele entrar aqui. Vamos ver se o Baldan vai entrar, gente. Onde que tá ele? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou pedir pra Dani entrar em contato com ele aí pra ver se tá tudo certinho, né? Ó, deixa eu pedir aqui pra a gente poder chamar aqui. Vamos lá. Todo mundo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chamar. É isso aí, ó. A gente tem... Então, lembrar que quando a gente acende uma fogueira, a gente está ajudando energia, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, eu junto o meu pensamento com o meu sentimento, com a energia térmica da fogueira e aquele meu sentimento de gratidão consegue ir para a estratosfera para a gente agradecer tudo de bom que a gente conseguiu receber aí da nossa vida, né?
Então, olha só que bacana, hoje na nossa live, o que a gente vai falar? Sobre o ring test. Bia, precisa pedir pra Dani ligar pro Baldão, que ele não acessou ainda a nossa live, tá? Então, dentro do momento de gratidão, vê ali com a Dani, tá? Vamos ver, estamos esperando aqui, vamos ver se aconteceu alguma coisa, gente. Então, dentro da nossa, a gente tem que se preocupar o quê? Com a energia, né? A gente gosta muito mesmo, né, de falar sobre culturas. E por que não se comia a primeira florada, gente? Ó, vou aproveitar esse comecinho de live aí pra gente falar sobre curiosidades, né? É muito bacana. Por que não se comia a primeira florada? Por que era orientado para pegar a primeira florada, a primeira seara e oferecer a Deus como dízimo? Será que Deus precisa da primeira florada? Ele precisa desse alimento? Na verdade, a primeira florada, o primeiro alimento, a primícia, é o que vai limpar o solo de todas as toxinas do solo. Então, quando você pega aquele primeira florada, a primeira colheita e você queima em gratidão a tudo que você tudo aquilo que você teve, você está primeiro tendo um sentimento de felicidade, de gratidão, entendendo que você pode receber e compartilhar. E segundo, você está se protegendo, né? Obedecendo, né? Essa primícia, você queimando essa primeira primícia, não é para fazer um grande favor para Deus, não, é para você poder se proteger das toxinas, de tudo aquilo que poderia estar contaminando o solo. E aí a primeira florada foi lá, limpou a terra, é queimado, e aí as outras, né? As outras floradas, a outra colheita, ela vai estar com o solo limpo e vai realmente fornecer os nutrientes para o nosso corpo. Olha que coisa mais linda, tá? Então, vocês vão ver que muitas das leis espirituais, né, para a gente obedecer essas leis espirituais, não é para você fazer um favor para Deus. Vou agradar a Deus, ele precisa muito do meu favor. Mas tudo aquilo era para as pessoas poderem se proteger, para ter melhora da saúde. Toda a parte da medicina, ela está escrito nas escrituras, né? Uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religião, religiosidade. Então, quando você lê aquilo que está funcionando há mais de 5.000 anos, são algumas leis, algumas regras, pessoas que cumpriam aquilo lá sobreviviam, as que não cumpriam não sobrevivia. Então não é que é castigo, né? Se a pessoa era tão avarenta que ela não conseguia pegar a primeira florada e queimar em gratidão, né? Por isso a fogueira de São João, ela comia o alimento contaminado, ela morria e perecia e não sobrevivia, né? E isso foi vendo que as pessoas que respeitavam essas leis, elas podiam ter longevidade, prosperidade, saúde. Por que não olha só que coisa linda, né? Tá escrito em Levíticos. E por que não se comia animal de pata fendida? Vocês sabem? Tudo que tá escrito lá é ciência, porque os animais de pata fendida não tem baço, tá? Todas as toxinas do tubo digestório não são filtrados no fígado e no baço e eles contaminam a carne. Então, na época, era orientado a não comer animal de pata fendida, era orientado a não comer animal rastejante, justamente para não contaminar a carne com as toxinas do ambiente. Olha só que interessante. Então, eu estou aproveitando o gancho aí, né, da festa junina, da fogueira, para contar a introdução da homotoxicologia, a importância de você, desde há 5.000 anos antes de Cristo, se preocupar com gestão de toxinas e saber o que é alimento e a comida. Por isso, o ring test. Na verdade, o ring test, ele vai justamente, né, então, o que acontece? A fogueira de São João, você está queimando para um santo, né? Quando você fazia sacrifício, holocausto, você está fazendo... Sempre teve fogueira para sacrifício, para holocausto. Dentro do tabernáculo você tem,
né? O propiciatório onde era feito o sacrifício, onde era queimado incenso. Então estou falando da fogueira, né? Estou falando desse momento de você fazer a queima. Estive em Israel, então se faz essa festa da gratidão, a festa da colheita, e cada um vai fazer conforme aquilo que é do seu coração, né? Por isso que eu tô falando da fogueira especificamente, eu não tô falando aqui de religião nem de religiosidade, eu estou falando da importância da gente ter a gratidão, né? E tomar cuidado com a contaminação dos alimentos. Como que eu vou saber se o alimento está contaminado com uma toxina, né? E eu não poder ingeri-lo, por exemplo. Como que a gente vai saber se o alimento que a gente está comendo é da primeira florada ou se é da última florada, né? Será que hoje, quando se utiliza, faz a agricultura, se queima a primeira florada para descontaminar o solo e só se comercializa a segunda florada e aí por diante? Como que eu vou saber? Porque antigamente fazia-se o quê? Cultura de subsistência. Então eu plantava para comer, eu sabia aquilo que eu estava ingerindo. Então quando eu obedeci, queimava aquilo que era da primeira florada, eu já podia imaginar que o meu solo estava contaminado e eu estava queimando aquilo lá para justamente purificar o solo, e aquele momento eu estava fazendo uma gratidão, né, por tudo aquilo que ia vir para frente, entendendo que aquela obediência estava fazendo bem para minha saúde, né? A primeira florada, a primeira colheita, a primeira cria, tudo isso tem maior chance de ter contaminação. E no mundo de hoje, como que a gente vai saber se aquilo que a gente está comendo é da primeira florada, se é da segunda florada? Que quem plantou, quem fez a colheita, respeitou essas leis da homotoxicologia para diminuir a quantidade da carga tóxica dos alimentos, que adivinha o quê? Do solo contaminado, da utilização de agrotóxicos, da chuva. São 35 bilhões de poluentes ambientais lançados na atmosfera por ano, né? E a gente, que a chove, contamina a terra, né? Que a gente chamava de chuva ácida, né? E acaba, às vezes, o Baldon entrou, e acaba, às vezes, contaminando o alimento. Então, a gente vai chamar aqui nosso convidado especial hoje, a gente vai falar sobre o ring test. O Dr. Baldon, ele é um acupunturista e ele está muito relacionado com a área da biofísica, com a área da homotoxicologia. E a gente vai fazer um bate-papo bem bacana hoje da utilização das ferramentas biofísicas na cinesiologia, kinesiologia, para a gente poder detectar se aquilo é comida ou alimento. Comida é o que enche barriga, alimento é o que, além de dar molécula, dá energia para o nosso corpo. Vamos chamar nosso convidado especial hoje, doutor. Vamos lá, vamos ver se ele vai chegar aqui. Olá, Alex, excelente noite. Vamos ver se... É aí, o Alex está falando. Olá, excelente noite, Baldon. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Desculpa aí, tudo bom. E você? Gratidão, gratidão. Gratidão. Desculpa, eu sou meio novato aqui no Instagram, né? Eu estava achando que você ia me chamar e eu estava esperando. Aí, desculpe, foi falha minha. Mas eu estava adorando toda a conversa que você estava falando. Estava falando perfeitamente bem. Eu também estou aqui, estou me adaptando a esse mundo digital, né? Porque é assim, né, Baldon? Se a gente não se adapta a ele vai lá e engole a gente, né? Então, eu sempre peço ajuda aí para a equipe, aqui para os jovens aí da clínica para me ajudar. Também entrou, caiu. Esse horário das 8 horas é o horário de congestionamento de todas as lives. Então, você tem que entrar, às vezes, não consegue entrar, né? Mas é horário que geralmente todo mundo tem tempo, né? Para poder sentar, descansar, né? Fazer um pouquinho de atualização, né? Desse conteúdo. E aí, para falar desse assunto maravilhoso, eu não podia esquecer de chamar uma referência maravilhosa, né? Dentro da área da biofísica, né? Não pode... O assunto é biofísica, tem que falar do Baldon, porque o Baldon, além de trabalhar na prática, porque tem muita gente que dá uma opinião muito importante de um assunto que não domina nada, né, Baldon? Fala de um muita assunto... gente.
né? Sem ter experiência clínica. Ontem mesmo meu marido estava acessando alguns artigos aí, né? Algumas. E acabou pegando um artigo escrito por um físico, né? Questionando, né? A aplicabilidade da biofísica, dos frequenciais, né? Na prática clínica. E aí meu marido mostrou para mim tudo aquilo lá. Eu falei, nossa, mas quantos pacientes será que essa pessoa atendeu para tecer uma opinião muito importante do assunto que não domina nada, né? A pessoa que ela é física, ou ela dá aula na escola, ou fica dentro de um laboratório, não atende paciente. E a gente está lá na prática Exatamente. clínica, né? E você tem uma experiência de Exatamente. quantos anos, Baldão? Desde a acupuntura, conta um pouquinho o seu currículo, né? Para todo mundo, né? Falar, uau, conta aí, né? Um dos primórdios da acupuntura, né? Eu tenho 22 anos de prática de clínica de acupuntura, né? Desde 1999 eu faço acupuntura, e aí eu fui agregando é, várias técnicas, principalmente com as máquinas, né, de biorressonância. Comecei a fazer curso de física quântica, me chamou muito a atenção a questão da física quântica. Eu sou um canceriano super sensível, mas uma lua em aquário significa que a mente está sempre ligada às questões da evolução da cibernética, da eletrônica, etc. Eu sou apaixonado por isso desde muito cedo, né? Pela eletrônica e etc. Então, depois eu comecei a fazer vários cursos. Eu fiz um curso de especialização de pós-graduação em psicopatologia, que é uma área que eu gosto muito, que é a questão emocional, né? A minha monografia foi acupuntura e depressão, e aliás eu fiz um programa Saludes, eu falando de medicina chinesa e depressão, né? Porque como é que a medicina chinesa trata a depressão, que é um mal praticamente recente, em relação a 5.000 anos atrás, né? Não se deprimia como se deprime hoje. E aí eu fiz curso da Nova Ciência, de pós-graduação em ciências biofísicas, enfim, terapia neural também eu fiz um curso de formação, aí eu fui agregando. Agora, o que grande, na minha formação, né, o meu programa Saludes da TV, que aliás convido todos os seus internautas a acompanharem toda sexta-feira, 14 horas, o doutor Elisete já foi algumas vezes, precisa voltar lá. Então, eu entrevisto só os melhores médicos do Brasil no programa, né? Só os grandes médicos do Brasil. Tem um critério muito rígido para levar para fazer as entrevistas, né? Porque todo mundo quer falar, né? Mas tem conteúdo? Precisa ter conteúdo para falar de filosofia. Então, nos cursos, eu tenho aprendido muito com os grandes médicos que vão lá. Eu faço curso com os médicos que vão lá, ministram cursos. Eu vou fazer um curso, como eu fiz do Nelson Modesto em Campinas recentemente, e com outras pessoas que eu tenho feito vários cursos, o Dr. Carter, etc., e que a gente apega a experiência desses médicos e acabam trazendo para a parte clínica. Você estava se referindo aí em relação à biofísica, agora mesmo estava atendendo uma pessoa, falava assim, mas como é que você explica a biorressonância? Fala uma questão simples, é atômica. Né? Quer dizer, tem o núcleo, o elétron gira, e ao girar, ele está emitindo uma frequência, tem hertz, que são medidos em hertz, para quem gosta de ciência, isso aí é hertziano. Né? O meu celular está conectado com o Instagram, o seu celular está conectado com o Instagram via frequência. Né? Ou se eu precisar ligar para a doutora Elisete, ela atende porque o meu celular tem uma frequência, o dela tem outra frequência. Quando bate as mesmas frequências, um dispositivo se conecta com o outro. Então, pela nossa prática clínica, tanto minha como sua, né, doutora Elisete, a gente sabe que a gente avalia uma intoxicação hoje, a gente faz um detox e a gente sabe que aquela intoxicação reduziu, melhorou, o bem-estar do paciente melhorou, quer dizer, então nós temos prática clínica, ninguém está achando, né, sei lá, não é mágica, a gente sabe que a gente consegue os resultados, né? Contra fatos não há argumentos, né? Não é isso? A gente é experiência de vida vivida, né? E uma das Sim. coisas, doutor, que eu estava até falando com meu marido ontem, que é bacana, porque você vê, ele tá comigo há 30 anos, né? Toda vez onde eu vou, ele tá junto, né? Mas você vê que como é um questionamento mesmo, né? Acho que o Alex perguntou, por que o teste varia de um para outro?
O nosso eletrocardiograma varia, né, doutor Valdan? Nosso eletroencefalograma varia, né, durante o dia. Então, se eu for fazer um teste em mim 10 vezes no dia, o meu teste vai ser variável, porque, né, minha frequência cardíaca muda, minha frequência respiratória muda, a frequência do eletroencefalograma muda. Então, o teste, ele é um momento, né? Uma fotografia daquele momento que eu estou vivendo. Agora, imagine eu comparar o meu exame, né? Eu tentar pegar o meu eletroencefalograma e o meu eletrocardiograma, Valdan, e a gente tentar comparar o meu funciona com você e funciona comigo. Dois mundos diferentes. Eu estava até explicando, meu marido, quando você fala de duplo cego, estudo randomizado, você está pegando as pessoas como máquinas. Todo mundo igual, na mesma massa. Não está pegando a individualidade metabólica. Então, dentro da biofísica, se você não pode... Eu posso falar que o meu eletroencefalograma nas 24 horas por dia fica idêntico ao seu, como que eu vou comparar os meus resultados clínicos com o seu, Valdan? E eles questionam isso. A física não existe porque eu não consigo padronizar, fazer com que tudo seja igual para todo mundo. Na acupuntura, Valdan, olha só, o doutor Valdan tem poucos anos, o senhor em 30 anos conseguiu fazer exatamente o mesmo tratamento de agulhamento, idêntico, o mesmo tratamento em duas pessoas na vida, em 30 anos. Não é nem só isso. Eu falo nos meus programas, e inclusive quando eu falo sobre acupuntura, se eu pegar duas pessoas com enxaqueca homolateral, lado direito, temporal, mesmo sintoma. Pode ser vesícula biliar, pode ser fígado, pode ser baço, pode ser tensional, pode ser de circulação de carótida, de tensão neural, pode ser qualquer tipo de coisa. E o raciocínio clínico varia, vão ser receitas de pontos totalmente diferentes. A gente pega pelo pulso, a pulsologia chinesa, que é praticamente um bioscanner que a gente faz com as polpas do dedo, né? A gente levanta 12 funções e a mesma queixa, a mesma pessoa, no mesmo clima, na mesma hora, vão ser outros pontos de agulhamento. Então, me parece, quando se busca muito essa questão de padronização de trabalhos técnicos ou de atendimento, é muito mais fragilidade do profissional que não sabe o que fazer. Porque, na verdade, se você tomar um AS e eu tomar um AS, os efeitos serão absolutamente diferentes. Com certeza. Então, mesmo a medicina baseada em evidência, baseada em estudos duplo cego e etc., também não é possível achar que a gente sabe prever resultados. As pessoas entram em cirurgia, não sabem o que vai acontecer. Porque na hora que abre o tecido é que vai ver o que está acontecendo. Porque a medicação é a mesma coisa. Medicação é a mesma coisa. Na psicopatologia, eu fiz na USP, e eu questionava muitos psiquiatras, né? Quer dizer, doutor, você sabe que tipo de efeito vai ter? Não. Aí vai se ajustando a dose. Legal, porque vai depender do quê? Da avaliação e como é que estão os neurotransmissores daquela pessoa. Agora, se sabe isso previamente... Né? Naquele momento, né? Sabe-se isso, como é que é previamente? Se você soubesse, você sabia a dose certa. Você não sabe. Então você vai testando por erro e acerto. É o que a gente faz. Outro dia eu falei, os cientistas hoje somos nós. Nós estamos produzindo ciência. Sim. Nós estamos produzindo ciência. Sim. E você sabe que esse assunto de ciência é tão importante, doutor Valdan, que eu estava até comentando com meu marido ontem, porque é legal, porque se a dúvida dele é a dúvida de todo mundo, né? Se ele convive nesse mundo quântico há 30 anos e tem essas dúvidas, é a dúvida de todo mundo. O que é científico, né? Só existe o que é científico, né? Ou aquilo que não é científico não existe. Quer dizer, às vezes tem uma coisa que existe, mas eu ainda não consegui provar pela ciência. Ou a comissão, né? Existe uma comissão, né, doutor Valdan, que escolhe aquilo que é aceito e o que não é aceito. O que está sendo publicado, por exemplo, a maioria dos artigos russos e alemães não são cientificamente aceitos. Aquilo que fala de biofísica não é cientificamente aceito. Por exemplo, a doutora Marielza publicou um artigo, doutor Valdan, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ela não pôde publicar com a palavra oligoterapia, porque a palavra oligoterapia não é cientificamente aceita, baixas doses.
ela teve que publicar como nanodoses. Então, a ciência não aceita oligoterapia, baixas doses. Então, não é cientificamente aceito. Agora, é o que a gente fala, não adianta ter excesso ou falta, porque tem hipovitaminose e hipervitaminose, né? Então, Sim. aquilo que às vezes a pessoa precisa de uma baixa dose, mas por incrível que pareça, oligoterapia não é cientificamente aceito. Não significa que não exista. Não é verdade? Então, é uma das coisas que a gente tem que colocar aqui bem certo. Aquilo que não é cientificamente aceito, não é que não existe, é que a comunidade que lidera, né, aquilo que vai ser publicado lá nos artigos americanos, é o que vai escolher o que eles acreditam ou não. Agora, eu posso, por exemplo, doutor Baldan, com 10 anos de idade, não acreditar, por exemplo, em derivada, em integral, em logaritmo, porque eu tenho 10 anos de idade. Significa que isso não exista? Será que quando eu tiver 15, 20 anos, eu tiver mais neurônios, eu vou conseguir entender logaritmo, integrada, derivada? Não é verdade? Às vezes uma coisa que você não acredita é porque você não está preparado naquele momento para entender, para compreender. Eu passei por isso, não sei você, né? Nessas experiências de vida, coisa que você não acreditava. Quando eu comecei a praticar acupuntura, era charlatanismo. Sim. A comunidade médica falava, isso é charlatanismo. Eu peguei esse período. Aí os fisioterapeutas, não, isso aqui funciona. Isso é muito engraçado. O que você está falando é fantástico, porque eu questiono exatamente isso. A ciência, como nós conhecemos, ela é baseada na observação de repetição de fatos. Sim. Nós temos 365 pontos no nosso corpo. A acupuntura, como é que foi feita há 5.000 anos atrás? Se picava o pé e se avaliava que o F3, por exemplo, tinha uma reação no fígado? Como é que foi feito isso? Cara crachá. Né? A vesícula biliar termina no segundo dedo do pé direito e pé esquerdo, ele é bilateral, aí a bexiga tem 67 pontos. Como é que foi avaliado esses pontos? Como é que foram testados esses pontos? Quais foram as reações que foram feitas? Ou seja, o estudo da acupuntura lá não é absolutamente científica do ponto de vista cartesiano. Às vezes chega paciente lá no consultório e diz, agora a acupuntura é isso. Não, eu vi e tal. Na Coreia fizeram uma radiação e fizeram uma foto do meridiano da circulação e sexualidade, do CS6, que é um ponto de abertura, mas simplesmente comprova o que a gente já sabe, que ali passa um rio energético, um meridiano. Ou seja, a foto desse traçado da linha não quer dizer que está comprovado. A gente já sabe que existe. A gente sabe que existe aquela linha energética, que a foto simplesmente comprovou que já existia. Tá bom, bacana. Troféu, joinha para você, mas nós já sabemos que existe isso. Só agora, foi feito anos, cientificamente. Né, 7.000 anos, né? Isso é o que tem registro, né, doutora Lisete? Que tem registro, porque deve ser anterior a isso também. Antigamente, os papiros mais antigos são de 5.000 anos atrás. Sim. Mas provavelmente é mais antigo. Sim. Na China antiga se passava o conhecimento que a gente chama de boca a ouvido, né? O avô passava para o neto e tal. Né? Agora, quantos anos, doutor Baldan, que foi aceito como especialidade médica? Quantos anos foi cientificamente aceito? Conta para o pessoal, ninguém vai acreditar. Não, foi em 95 foram os fisioterapeutas e em 98, 99 foram os médicos. Aí acharam que o Conselho Federal de Medicina falou, não, isso aí pode ser uma especialidade médica. A gente fala, legal, bacana. 25 anos, Baldan, existe há 7.000, foi cientificamente aceita há 25 anos. Significa que nesses 7.000 anos não existia? Ou as pessoas que eram a cúpula, que escolhiam o que eles acreditavam ou não, achava que era charlatanismo. Agora, como que existe um impulso elétrico, Baldan? Como que ocorre o neurônio, né? Ele depende de molécula, para o neurônio, o tico falar com o teco, eletroencefalograma falar com o eletrocardiograma,
é através de estímulo elétrico. Quando o Dr. Baldan coloca uma agulha lá, ele está causando uma despolarização de membrana, ele está ajudando o neurônio tico falar com o pé. Eu gosto de falar de um jeito assim, porque aí as pessoas entendem, né? Que eu falo, qual que é a diferença de uma pessoa viva para uma pessoa morta? Energia, né? As duas têm molécula, as duas têm órgão. Agora, o que faz a gente ter vida é justamente a biofísica, a despolarização de membrana contínua. E aí, o que o Dr. Baldan faz quando ele faz uma acupuntura? Ele vê que aquele órgão está com mitocondriopatia, que as mitocôndrias estão cansadas. Ou porque tem metal, ou porque tem toxina, ou porque tem parasita, ou poluição eletromagnética, ou foco dental, ou radiação, qualquer coisa lá que está essas cargas elétricas positivas, que são radicais livres, vai lá e gruda na mitocôndria, que é carga elétrica negativa. Positiva com negativo, neutraliza. A pessoa fica sem energia. Aí ele vai lá, analisa, coloca agulha e começa a doar elétrons, doar energia para aquele órgão. Isso é ciência. Remédio, que é remédio, doa elétron, não doa molécula. Então, você vê que a cientificação da acupuntura é biofísica, né, doutor Baldan? Não é? Ela funciona na biofísica. Então, falar assim, a biofísica não funciona, porque eu não consigo fazer resultado randomizado. Eu não consigo pegar a população mundial do mundo, preto, branco, azul, amarelo, verde, vermelho, criança, velhinho, jovem, adolescente, e fazer o mesmo tratamento. Quem está nessa está atrasado só uns 7 mil anos, né, doutor Baldan? Porque não dá para comparar todo mundo, né? Se não dá para comparar eu comigo, né? Não dá para comparar eu comigo mesmo, né? De manhã, de tarde, de noite. Imagina se eu comparar, por exemplo, doutor Baldan, o seu eletrocardiograma, o seu eletroencefalograma na hora que o senhor acorda, né? Tá lá, e eu comparar agora. O senhor está assim, né? Sério, não posso comparar você com você mesmo. Como que eu vou comparar eu com você, você com o outro, com o outro, com o outro, e querer que seja randomizado, duplo cego para ser científico? Se não for randomizado, não é cientificamente aceito. Então, acho que é começar essa live, né, doutor Baldan, cientificando isso, que não é tudo que não é cientificamente aceito, não exista. É que as pessoas que decidem o que elas querem acreditar ou não, né? Tem uma amiga minha, que ela é uma advogada de muito sucesso, ela fala que ela se lembra de uma aula de filosofia que ela teve de um professor há 30 anos atrás na faculdade. Ela até hoje ela lembra. Que ele falou assim para ela, quando te falarem uma coisa e você não entender ou você não acreditar, não significa que essa coisa não exista. Às vezes você não está no momento, você não tem a capacidade naquele momento de entender aquilo. Se eu falar de álgebra para uma criança de 2 anos, a criança não vai acreditar em álgebra. Não significa que a álgebra não exista, mas que ela não está naquele momento preparada para receber aquela informação. Então, quando você receber uma informação assim, não fique criticando, falando mal, simplesmente guarde. Porque um dia essa informação pode fazer sentido para você. Olha que lindo! Um filósofo falando isso, gente, é muito inteligente isso. Às vezes você não está preparado para receber. Você acha que eu, no começo da área da medicina, eu ia acreditar na parte da biofísica? Questionaram, doutor Baldan, nesse texto, o que é frequencial. Eu acho que é tão importante a gente, nessa live, falar do frequencial. Gente, as nossas moléculas, elas têm que estar vibrando no mesmo movimento do eletroencefalograma e eletrocardiograma. Não é só eletroencefalograma e eletrocardiograma que tem que estar batendo. Todas as nossas moléculas do nosso corpo tem que estar assim, ó. A gente chama isso de batimento de fase, né, doutor Baldan? E só que tem que estar o tico falando, o cérebro tem que estar batendo numa frequência igual do coração, igual do neurônio, igual da membrana celular, igual da célula. Então, todo mundo tem que estar em coerência. O que acontece às vezes? O nosso apneia é o nosso maestro, né, doutor Baldan? Tem uma célula lá no corpo que está com metal, que está com parasita, que está com uma toxina, e aí ela fica pesada. Vou falar de um jeito bem, né? Dentro da homotoxicologia, começa a acumular sujeira dentro da célula. E ela perde a capacidade de vibrar. E se essa célula fica pesada muito tempo, faz de conta que ela ficou 10 anos cheia de sujeira.
E aí demorou 10 anos para ir no consultório do Dr. Baldan se consultar com o Dr. Baldan, descobrir que o problema da dor de cabeça não era dor de cabeça, era o fígado. E que não adianta ficar tomando remédio para dor de cabeça, tinha que limpar o fígado, só que o fígado ficou sujo, sei lá, 10 anos. Aí o que acontece? O Dr. Baldan limpa o fígado, tira os alimentos, as coisas, só que a célula esquece de como que é pular. Ela tá 10 anos parada, né? Assim, a gente esquece, não esquece? Então, quando a gente usa o frequencial, é igual eu jogar uma pedrinha no mar e faz aquela ondinha. Então, eu vou dar o quê? Eu vou dar molécula para a célula, tiro a toxina, ponho a vitamina, ensino a célula a dançar de novo. Então, o papel do frequencial, pelo amor de Deus, porque questionaram, doutor Baldan, que frequencial não funciona porque não tem molécula. Pelo amor de Deus, físicos. O papel de um frequencial, pelo amor de Deus, estou falando nisso porque eu fiquei chocada com o que um físico falou. Não é doar molécula, estou falando de física, de átomo, de batimento de fase, de molécula, pelo amor de Deus. Não é doar. Então, não é científico porque o frequencial não tem molécula. Eu não preciso de molécula para o frequencial. Posso usar fitoterapia, não é? E aí só que eu vou corrigir, né, o terreno biológico e depois fazer a célula voltar a dançar de novo na frequência harmônica do órgão. O senhor me corrija se eu estiver falando besteira. Não, tá certo. Absolutamente certo. Né? Inclusive, doutor Bozo, eu tô, assim, acho que é bacana a gente cientificar, o senhor é muito correto, muito justo, né? Eu até brinco toda vez que eu vou lá para o doutor Baldan, não é para jogar confete nele, não. Mas o programa Saludes é uma verdadeira pós-graduação. Né? Nós, médicos, profissionais da saúde, utilizamos o próprio programa dele para nos atualizar, porque o doutor Baldan não para de estudar, né? E a coisa mais bonita que existe dentro da área da saúde é a atualização. A gente é que nem celular, né, doutor Baldan? Piscou o olho e já está desatualizado. E o doutor Baldan está lá o tempo todo. Cada vez que encontro ele, ele é uma bíblia nova ambulante. Está sempre estudando, né? E eu acho muito bonito isso, doutor. De verdade, eu não quero jogar confete, mas eu vou ser muito honesta. Tem muitos profissionais da área da saúde que são altamente capacitados e habilitados, que o senhor é, mas que se envergonham de sentar novamente numa cadeira e aprender, porque acham que já sabe tudo. Sendo que Einstein sempre falava, quanto mais sei que nada sei. Então não se atualiza, não estudam, porque não tem essa humildade. Então, além da intelectualidade, da alta capacidade, o senhor também é muito humilde, né? Tem essa humildade, essa coisa de amor ao próximo, de estar sempre se atualizando, estar sempre estudando e cada vez oferecendo o melhor para a gente. E dentro da ciência, né? Ele se preocupa, doutor Baldan, em cientificar. A gente é um grupo de médicos, né, doutor Baldan, que se preocupa em provar para as pessoas que física é ciência, não é charlatanismo. Senão você vai falar que eletroencefalograma é charlatanismo, eletrocardiograma é charlatanismo, a impedância de um neurônio, uma eletroneuromiografia é charlatanismo, né? Então, não é. Na verdade, a gente tem que avaliar a biofísica e a bioquímica do órgão, né? Às vezes o problema, que nem o Dr. Baldan falou, você acha que o problema é bioquímico, né? É falta de um neurotransmissor e às vezes é biofísico. O Tico não está falando com o Teco, não é, Dr. Baldan? Conta um pouquinho para eles aí, né? Não, e se a gente pegar, por exemplo, Einstein, por exemplo, né? Embora a teoria dele não tenha sido comprovada até hoje, ele comprova que a energia precede a matéria. Sim. E a questão, eu estava acompanhando a sua abertura, que você estava falando da festa de São João, que é amanhã, que é, para mim, o equinócio é amanhã, porque a noite mais longa do ano vai ser amanhã, 24 de junho, que é o dia de São João. É um dia especial, inclusive, né, do ponto de vista esotérico, místico, etc. Mas a energia sempre precedeu a matéria. A energia precede a matéria. Sim. Quer dizer, então, é bionívoco, né? Quer dizer, você falou, eu não posso, eu mesmo fazer um eletro agora, um eletrocardiograma, um eletroencefalo e fazer em outro momento, tudo muda. O ambiente, o estado emocional. Nesse programa sobre acupuntura e depressão, a gente até fala isso. Quer dizer, o órgão afeta a emoção, eu posso comer um alimento que estimule meu fígado, eu posso ficar com mais raiva, com mais ira, ou se eu sentir mais ira, eu vou afetar o fígado também. Então, tanto a questão emocional quanto a bioquímica, elas são unificadas e elas respondem
nos dois sentidos. Não tem uma mão única, é mão dupla sempre. É o yin e o yang, é o próton e o elétron. Não tem. Se não tiver essa dicotomia do homem e mulher, dentro e fora, cima e embaixo, que os chineses falam há 5.000 anos disso, né? Porque eu falo, por que tem que fazer para ser um bom acupunturista? Tem que conhecer taoísmo. Taoísmo é filosófico, religioso e político organizacional. Cada uma desses três aspectos tem todas uns compêndios de lei que indicam determinadas coisas, que é para fazer com que a gente entre em contato com a gente mesmo. Sim. Se eu não estou bem comigo igual mesmo... o carro, né? É igual o carro, doutor Baldan. Precisa das peças mecânicas, precisa da parte elétrica e precisa do combustível. E todas são interdependentes. Não adianta falar a parte mais importante é a molécula, são as peças mecânicas. Adianta um carro com peça mecânica sem a parte elétrica? Ah, só a parte elétrica que é importante. Adianta a parte elétrica se você não tem o poste, o fio, né? Adianta você ter o corpo, a parte elétrica, a parte mecânica e não ter combustível? Né? São interdependentes. Às vezes uma coisa elétrica gera uma falha mecânica, às vezes uma falha mecânica gera uma falha elétrica. Só justamente a integralidade a gente não excluir a bioquímica, né? Que é a medicina convencional, que entende que a pessoa adoece porque falta molécula. Então, o remédio é doar molécula. Não importa se a molécula está viva ou se está morta. Ou seja, se eu dou um suco de laranja de caixinha e dou um suco de laranja de verdade, natural, é a mesma coisa, porque eu estou dando molécula. Não, né? Um é cadáver, a molécula está lá morta, e a outra, a molécula está viva. Ela vai fazer meu eletroencefalograma, meu eletrocardiograma, meu neurônio funcionar, né? Então, todos os testes biofísicos que a gente usa, né? O Ring Test é um deles, né? Mas existem vários. O Dr. Baldan, ele usa até a própria acupuntura para fazer teste biofísico. Né? Você pode, que nem ele falou, experimenta isso, deixa eu ver se dá certo. Tentativa, erro, tentativa, erro. Então, são várias ferramentas biofísicas, não existe. Agora, falar que você testar se está doando elétron, está roubando elétron, é algo que é esotérico. Então, se a pessoa fala que eu não posso testar o ring test e ressonância, eu só tem que testar se o corpo tem molécula. Agora, se aquela molécula está viva ou está morta, a gente não tem que testar, doutor Baldan? Imagina, né? Não é importante isso. Doutora Elisete, a pulsologia chinesa, você pega 12 funções, 12. Intestino delgado, coração, vesícula, fígado, bexiga, rim, intestino grosso, pulmão, estômago, baço, pâncreas, e 2 funções que não têm órgãos, que é o triplo reaquecedor, circulação e sexualidade. Então a gente pega no pulso, a gente avalia energeticamente e metabolicamente para escolher os pontos de acupuntura, independente da queixa. Depois você vai para a queixa. Mas primeiro reequilibrar o paciente como um todo. A gente, inclusive depois de uma atuação da acupuntura, você vai lá para falar assim, ó, estou estimulando o fígado, será que reagiu? Eu consigo medir ali na mesma sessão se aquilo que eu estou fazendo, a propedêutica que eu estou tomando, está dando o resultado que eu esperava ou não. Isso é tão sério que eu recebi nesses dias, há 2 dias atrás, um paciente que veio de Curitiba, muito bacana, chegou assim com 2 pés atrás, trazido pela filha que falou, não, vai lá, vai lá, vai lá, ele foi meio assim, né? Não queria vir, aquela coisa toda. Empresário com várias empresas, muito seguro de si, é isso, aquilo, tal, falando, peguei o pulso dele e falei, olha, ele estava com um genro dele. Falei, posso falar o que eu percebi? Ele falou, pode, imagina e tal. Eu falei, olha, seu pulso diz que você está indeciso e com medo. O cara parou para trás, falou, eu tomei um tombo porque um sócio me passou o pé numa empresa e eu tenho que tomar umas atitudes amanhã e eu estou com medo do que vai acontecer. No pulso, doutora Elisete. Claro, né? Se a frequência está assim, né? Não, e bexiga e rim fraco, está indeciso e medroso. Se tivesse com o rim forte, o cara, não, ele é decidido, autoritário, sabe o que está fazendo. Rim fraco é indecisão, bexiga fraco é indecisão, medo. E o cara todo assim, mostrando para mim que estava senhor da situação. Ele tomou um susto. No pulso. Falei, olha, vou falar o que eu acho. E assim é com depressão, os estados que você acaba percebendo. Doutora Elisete sabe, tanto quanto eu,
que quando a gente está diante do paciente, ele está nos relatando sua própria história de vida, a gente já percebe várias coisas que não são cientificamente comprovadas. Sim. Você Só percebe que como é não que é? significa que não exista, né, doutor Baldan? Aquilo que não é Exatamente. cientificamente aceita não significa que não exista, né? Hoje, a gente Exatamente. se falar que as coisas que Tesla inventou em 1910, elas não têm Isso. 280 patentes que até hoje não foram abertas porque a humanidade não está preparada. Não significa que não exista, só que não é o momento para a gente abrir essa descoberta. A gente tem que desengravidar, né, doutor Baldan? O que é Sim. verdade, o que é cientificamente aceito. O que é cientificamente aceito necessariamente é verdade? Alguma pessoa quis provar de um jeito. Será que daqui 100 anos vai ter... Não é verdade? Será que daqui 100 É, anos... não. Não sei, E né? nós temos que ter o direito, eu, a doutora e todos que estão nos assistindo, nós temos que ter o direito de experimentar o que a gente acha melhor para nós. Sim, O paciente fala, fitoterapia funciona? Funciona. Alopatia funciona? Funciona. Homeopatia funciona? Funciona. Acupuntura funciona? Funciona. Biofísica funciona? Funciona. O Zapper funciona? Legal, funciona. O RPD funciona? Funciona. Tudo funciona. O que vai fazer com que dê melhor resultado, primeiro, é a disponibilidade e a disposição do paciente e o acerto do profissional. Agora, tudo funciona, tudo tem fundamento. Medicina antroposófica é maravilhosa, sim. mas Só tem que que a ter o bom cada um, profissional. né? Cada A um atua numa homotoxicologia, área, né? Exatamente. exatamente, a homotoxicologia alemã é perfeita? Perfeita. Mas cada um tem que ter as suas especificidades e o paciente se adequar de acordo com aquela necessidade. Tem a assertiva médica, terapêutica do tratamento a ser feito. Agora, como que a biofísica não existe? A gente testa tudo. A gente Testa testa tudo. tudo. O doutor Rodrigo falou, inclusive, eu não tive a oportunidade, né, ainda de fazer o seu curso, mas eu vou ter essa É, oportunidade assim vai fazer, espero. se Deus quiser. Assim espero. E ele me falou que você testa tudo. Eu também testo tudo. Quer dizer, isso aqui a gente vai tomar um negócio disso aqui, tá bom. Qual a dosagem? Isso aqui tá legal? A frequência está correta? Qual a dosagem indicada para esse paciente naquele momento? Naquele Daqui 2, 3 momento. dias pode reduzir ou Sim, aumentar. sim. Quer dizer, Na como é que a gente verdade, vai né, fazer? o Oring Test ele é baseado na premissa de Paracelsus, né? Paracelsus ele é 650 depois de Cristo, gente. Nós estamos em 2021. Paracelsus era um filósofo que falava a diferença entre o veneno, o remédio e a dose. A gente tem que ter uma Exatamente. faixa. Então, quando a gente vai testar por Oring Test, na verdade, a gente está mensurando aquilo que vai encher o nosso copo sem transbordar, né? Porque a Exatamente. partir do momento que Perfeito. transborda, faz mal. Falta faz Sim, mal, excesso faz mal. Então, o Whirling Test ele vai dar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, aquele momento que você está precisando para encher seu copo, para você poder ter a quantidade de energia do seu corpo para poder bater seu coração, respirar seu pulmão, seu eletroencefalograma funcionar, seu eletrocardiograma funcionar e você conseguir manter uma temperatura de 36 graus e meio. Eu gosto de falar desse jeito, que aí todo mundo entende, né, doutor Baldão? Imagina que a sim. gente é um pote que tem que ter uma quantidade de calor, que é energia, nada se cria, tudo se transforma, energia térmica, energia elétrica, energia cinética, né? Energia auditiva, motora, tudo, nada se cria, tudo se transforma. E o nosso pote tem que ter a 36 graus e meio, da ponta da cabeça à ponta do pé. Só que às vezes a gente não come direito, não dorme direito, não toma sol, né? Fica no ar É, é. condicionado, respira. Só de respirar você está perdendo oxigênio, está perdendo gás carbônico, está trocando oxigênio por gás carbônico, está perdendo elétrons. Né? Você tá, seu potinho de energia vai fazendo assim, né? Igual aquela bateria lá do celular, né? Aí você pode Vai usar baixando. várias formas de dar energia. Agulhamento do Dr. Baldan. Cada vez que ele coloca uma agulha lá, ele faz bzz, bzz, bzz. Hoje eu fui fazer um pouquinho de transporte, né? Fiz 15 minutos. Colocou no final assim: o seu exercício abasteceu 12 lâmpadas por 15 minutos. Ué, atividade física, eu deixei
12 lâmpadas ficariam acesas por 15 minutos. Energia elétrica. Então, eu posso ser agulhamento, atividade física, fitoterapia, chazinho, homeopatia, que é a frequência, alopatia, né? Equipamentos que fazem plataforma vibratória, eletrochoque, usava muito, né? Corrente russa, né, doutor Baldana? Corrente russa, né? Ultrassom, não se usa ultrassom para fazer as células se movimentarem, chacoalhar. Às vezes o paciente se machuca na fisioterapia e aí a molécula está lá, mas ela está sentindo dor por quê? Porque ela não está chacoalhando. Você vai lá, faz ultrassom, o ultrassom faz a molécula chacoalhar. Então, quem não acredita, doutor Baldan, em biofísica, não pode acreditar em eletrochoque, em estimulação elétrica, a parte da corrente russa, ultrassom, né? Isso é tudo física, é tratamento físico. Então, a fisioterapia, forno não existe, não é? Nada disso existe, não é verdade, doutor Baldan? Se a física... Ressonância magnética. Ressonância magnética. Sim. Como é que é a ressonância magnética? Você, com contraste ou não, mas de qualquer maneira que seja com contraste, quer dizer, é um líquido que tem um isótopo que manda uma informação, né, uma informação radiônica, inclusive, em que tem um sensor por magnético, vai fazer uma imagem perfeita. Como é que não pode acreditar? Quem não acredita em biofísica não pode usar celular. Porque a frequência do meu celular liga à frequência do seu celular. Senão, sem fio. É por frequência. Sem fio, frequência. Né? Sem fio. É um número que eu tenho, que tem um determinado tipo de sinal frequencial que estabelece uma conexão com a frequência do seu celular e aí a gente consegue falar. Isso no mundo inteiro. Daqui na Alemanha, no Japão, você liga na hora. Vem falar para mim que não existe frequência. Claro que existe. Não existe frequencial. Se eu pego um vidrinho desse aqui, que aliás esse aqui é meu mesmo, tem prata coloidal, tem água destilada e 5% de conhaque para poder fixar a frequência na água. Só que eu consigo testar por O-ring test, com aura meter, eu consigo testar. Eu consigo dinamizar e saber o quanto que isso aqui está me fazendo bem ou não. Ou pode estar neutro ou está me fazendo mal. Essa frequência que está aqui dentro, isso aqui é o que está aqui dentro, é igual o celular que eu ligo para a Alemanha e falo com uma pessoa que está lá na Alemanha na hora. É a mesma frequência. Exatamente. Eu vou mostrar uma foto para eles entenderem. Porque assim, quando a gente enxerga, né, doutor Baldan? Sim. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é assim que funciona? É verdade. Então, quando a gente tem o eletroencefalograma, isso aqui, o doutor Baldan fez, você vê, ele fez toda a parte de neurociência, né, toda a parte que está relacionado com a molécula, mas também com a frequência. Eu vou mostrar a coerência entre o eletroencefalograma e o eletrocardiograma para a gente poder mostrar para eles a cientificação do O-ring test, de um teste de ressonância, e ficar muito mais fácil, né, doutor Baldan? Vou colocar aqui bem grande na tela, aqui, ó, para todo mundo conseguir ver. Vou até aproximar mais aqui para ficar mais fácil aqui, ó, que bacana. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá aqui meu eletroencefalograma aqui em cima, então, eletrocardiograma. Aí faz de conta que o Dr. Baldan, ele tá aqui agora na nossa live, né? E ele tem que estar como? Em beta. Tá vendo? Aqui o eletroencefalograma, ele tem que estar alerta, consciente. O eletroencefalograma tem que estar assim, ó, bem agitado. Só que o Dr. Baldan teve que atender um monte de paciente, às vezes não conseguiu se alimentar direito, não conseguiu correr direito. E aí, às vezes, o eletroencefalograma não está em beta, está em alta. Quer dizer, a molécula, o cérebro dele, a molécula está linda lá. Só que o movimento que ele precisa naquele momento é um pouco mais chacoalhado do que ele está naquele momento. Aí ele vai usar o quê? Ele vai usar a molécula? Não, ele vai usar um frequencial. Ele já tem a molécula no corpo dele. Ele só precisa que a molécula pule um pouco mais rápido. Então, o frequencial, quando eu vou testar por O-ring test, eu estou testando quanto que essa coisa que eu vou testar para mim vai fazer as minhas moléculas pularem para chegar na minha necessidade naquele momento. Doutor Baldan, o senhor precisa ficar assim o dia inteiro, ó, em alerta?
Não. 365 ouro? Não, ó, o Dr. Baldan tem que dormir, ó, tem que estar em delta, dormindo, depois ele tem que estar relaxado, estar em teta, aí vai ficando consciente em alfa e depois... Então, o nosso corpo tem essa variação. Quando a gente faz um teste de ressonância, a gente está avaliando o que aquela molécula naquele momento, né? Ela tem molécula, né, doutor Baldan, que pode ajudar Sim. a ficar mais agitada e tem molécula que pode ajudar a acalmar. Faz de conta agora que sou eu, né? Eu tô mais agitada e não tô conseguindo dormir. Eu tô assim, doutor Baldan, tá? Tô em beta. Acabei de sair da live, eu tô... E agora eu preciso dormir. Aí o que acontece? Eu preciso que as minhas ondas cerebrais, as minhas moléculas façam assim, ó, fiquem mais lentas. Eu tenho molécula, a minha molécula tá ali, só que ela tá assim. Eu não posso usar um frequencial para deixar minha molécula mais lenta, mais tranquila. Não precisa de molécula, precisa de uma frequência. Então eu tentei falar de um jeito que aí as pessoas vão entender, porque eletroencefalograma existe, eletrocardiograma existe. E nem sempre o problema da saúde da pessoa, né, doutor Baldan, é uma molécula. Às vezes é a agitação dessa molécula que está mais agitada ou menos agitada em relação ao momento que eu estou vivendo. Não é, doutor Baldan? É assim que a gente explica para o paciente, né? É a eletrônica, inclusive, né? Quando a gente faz acupuntura, aí nós abrimos com 2 pontos e fechamos com 2 pontos. Entre esses 2 pontos de abertura e fechamento, coloca outros pontos. O que eu gosto de dizer é que a gente estabelece um circuito eletrônico. São 2 coisas que eu gosto na área da acupuntura, que a gente fala que tem um circuito eletrônico e tem um quadro. A gente praticamente desenha um quadro quando a gente está escolhendo os pontos de acupuntura para poder fazer um tratamento. E o Oring Test, outro dia você me fez lembrar, eu fui no supermercado e eu queria saber se um determinado tipo de arroz eu podia consumir. Aí eu pedi para a moça que trabalha no mercado, eu fiz o teste, eu falei, abre aqui para mim. Como? Aí eu ensinei ela como abrir, ela ficou me olhando e ela fazia força para olhar, e eu punha a mão no arroz, punha a mão no outro arroz, e aí eu comecei a fazer... E ela começando a puxar lá para eu ver o que era mais adequado para mim ou não. Ela não acreditou, doutor Vicente. Ela não acreditou. Ela falou, o que é isso? Aí eu comecei a fazer uns testes com ela. Qualquer pessoa que você faz um teste, o Oring Test, ele é evidente. Pode começar com nome, com sabor de alimento, com tipo de substância que você pode consumir ou não. E o positivo disso tudo, doutora Elisete, é que o Oring Test é reconhecido pelos conselhos médicos, pela própria medicina, como algo que realmente funciona. Científico, Isso né? é... Agora ele é científico, né? Agora quem sim, sabe né? as outras ferramentas, né? A gente tem 2, né, doutor Baldan, que a gente pode falar abertamente que são científicas. Sim. As outras ainda são esotéricas. Tudo que estão perguntando aí funciona, só que é igual a acupuntura até 1995. Esoterismo, né, doutor Baldan? Esoterismo. Então, tudo que vocês estão perguntando, né, que funciona, funciona. Cada um tem uma habilidade. Por exemplo, em casa, o meu mais novo gosta de usar aurimétero, o mais velho gosta de usar o Oring Test. Cada um vai usar, tem gente que gosta de usar dinamômetro, cada um vai decidir, tem gente que gosta de usar aparelho, tem gente que gosta de usar... Cada um escolhe, né? Da mesma coisa, o próprio pêndulo ele vai medir se está sentido de rotação anti-horário ou horário. O nosso mundo tem que estar sentido anti-horário. Os nossos elétrons são levógenos, né? Eles giram da direita para a esquerda. Então, quando eu estou testando uma coisa com pêndulo, eu tenho que ver se aqueles elétrons daquela coisa está girando no mesmo sentido de rotação e translação do planeta, né? E aí entrar em ressonância com o universo, comigo, com o nosso corpo. Eu brinco, doutor Baldan, que nosso corpo funciona como se fosse uma máquina de lavar roupa, centrifugando, né? Porque a gente tem milhões e milhões de elétrons e nossos elétrons ficam girando assim, né? Da direita para a esquerda. E aí tudo que a gente vai jogar no nosso corpo tem que estar girando no mesmo sentido, da direita para a esquerda, no mesmo sentido de rotação e translação da Terra. Aí eu vou pegar, por exemplo, o meu cafezinho. Aí, se eu pego a minha colherzinha e giro da direita para a esquerda, e eu tomar o mesmo café, esse café, além de me dar molécula, vai fazer com que os meus elétrons também girem mais, porque a gente vai respirando, né, doutor Baldan? A nossa máquina de lavar vai ficando fraquinha. Aí a gente precisa jogar coisas que girem no mesmo sentido.
Agora eu pego o meu mesmo café, igualzinho o mesmo café, só que em vez de girar da esquerda da direita para a esquerda, que é o mesmo sentido do universo, é só o universo, né, doutor Baldão, que gira da direita para a esquerda. Aí eu quero tomar um café que eu girei da esquerda para a direita. É igual eu jogar um balde de água no sentido inverso dentro da máquina de lavar. Pode ter até molécula boa, mas energeticamente vai me tirar energia, né? Até brinquei com eles na última live para eles fazerem uma lição de casa, doutor Balda. A gente pode falar para eles também. Pegar 2 receitas de bolo idênticas, né? Para quem não acredita em Origami Test, em biofísica, pega as 2 receitas de bolo, só que uma você bate da direita para a esquerda, né? A mesma receita, a outra receita você bate da esquerda para a direita, no sentido horário, que é anti-universo. Coloca no mesmo forno para assar, para você ver o que acontece. Um bolo que você fez do sentido correto, ele cresce, fica fofo, fica bonito. E o outro fica murcho, fica gosmento, fica horrível. Então, isso é física. Eu não mudei a molécula do bolo, é a mesma molécula, só que uma ela vai me dar energia e a outra vai me roubar energia, né? Eu tô tentando falar de um jeito assim, porque muita gente, doutor Baldan, entrou nessa live para questionar realmente, né? Cientifica para mim o ring test, termografia. A gente pode, dentro da ciência, tirar foto da temperatura do corpo pela termografia. Então, dentro da ciência, uma ferramenta biofísica aceita cientificamente a termografia, né? Então, mas será que esse negócio funciona? Não, termografia. Não é assim, doutor Baldan? Eu tenho uma maquininha pequenininha que você engata no celular. Não é uma grande máquina de termografia, mas eu uso para ver lesões locais, etc. Pode até fazer filme e a gente faz foto antes da agulhada e depois da agulhada. Antes da terapia neural e depois da terapia neural. É absolutamente evidente os resultados. Sim. De cor, da termografia, como você está vendo aí. A cor muda demais. Coloquei aqui para eles verem, doutor Baldan. Exatamente. Olha lá, termografia. Isso, sobre a termografia. Olha que bacana. Esse paciente aqui, doutor Baldan, ó, esse aqui estava comendo errado. Aí ele começou a comer o alimento certo, ficou mais vermelho. Esse também estava comendo errado, ó, só de ele parar de comer um alimento que tira energia, ele ficou com mais calor no corpo. Com mais calor, mais temperatura. Doutor Baldan, eles estavam fazendo todo o tratamento certinho, estavam tomando vitamina, estavam fazendo tudo errado, tudo certo. Só não estavam fazendo alimentação geneticamente compatível, como eles pioraram, né? Então é o que a gente fala, o que é comida e o que é alimento. Comida é o que enche barriga, é você abastecer o seu água. O tanque fica cheio, mas queima, dá energia. Não, agora você abastece o tanque com combustível que consegue queimar energia. Então eu consigo testar no ring test, no aurímetro, no dinamômetro, nos equipamentos eletrônicos que o Dr. Baldan utiliza. Não é assim, Dr. Baldan, que o senhor faz? Bom, o primeiro passo, a gente acha que trabalha um pouco bem parecido, né, doutora? O primeiro passo, quando o paciente chega, independente de qualquer coisa, a acupuntura e a medicina chinesa são o carro-chefe. Mas é a limpeza do terreno biológico. Primeiro, vírus, bactérias, protozoários, metais tóxicos, todos têm. Olha, tem que limpar o terreno biológico. Depois você pode até fazer uma nutrição frequenciada, você pode até fazer uma modulação hormonal baseada em aurímetro, em ring test, do que você precisa, com frequência, mas a partir do momento que o terreno estiver limpo. Às vezes o pessoal vai lá, olha, eu estou tomando isso aqui que eu importo dos Estados Unidos. Eu falei, teu cocô é bem mineral. É bem fortinho. Você não está aproveitando nada. Tem muitos metais tóxicos, está tudo ocupado, né, doutora? Sim, a gente brinca que essa lei da física ainda é válida. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Se a célula está cheia de sujeira, como que vai entrar hormônio, vitamina, mineral? Não entra. Então tem que sair a sujeira para depois entrar nutriente, não é assim? Tá com fome, abre a porta para pegar comida, você está no fundo do rio Tietê, né? Cheio de lixo até aqui, né? Você fala, bom, e agora? O que eu vou fazer? Fecha a porta, né? Não vai adiantar. Não dá para comer, não dá para se alimentar, não dá para nada, né?
Ou aquela frase, né, doutor Baldan, nada, nada, nada e morre na praia, não é assim? Nada, nada, nada e É, morre na praia, né? Ó, eu vou colocar verdade. aqui, Baldan, porque perguntaram para mim aqui, ó. Perguntaram, é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Eu vou colocar aqui para as pessoas, né, lembrar, né? Lembrar que o sentido de rotação e translação da Terra, tá? É igual ao nosso átomo, ele fica rodando assim, ó, da direita para a esquerda, né? Nós somos seres levógenos, igual ao nosso sistema Sim. solar, os clusters, as galáxias. Então, nosso mini-mundo, os nossos átomos, também gira no sentido anti-horário, que é da direita para a esquerda. Então, tudo que é. Tanto que o senhor vai comprar uma batedeira, um liquidificador, sempre ela vai girar da direita para a esquerda. Como será que eles observaram que aquela batedeira que batia o bolo da direita para a esquerda? Lembra que antigamente a avó falava que se batesse no sentido errado, rançava? Falava, rançou, Sim. empelotou. É exatamente isso, rançou, porque fez no sentido, o universo está girando da direita para a esquerda e você está querendo ser um buraco negro, tentando girar da esquerda para a direita. Então a gente tem que lembrar que Incoerência, né? incoerência, tudo aquilo que a gente come, né? Por isso que perguntaram, o André perguntou, é interessante escutar música? Olha só que legal, né, doutor Baldan? Sempre a mesma música, né? Sempre a mesma música, ou a gente vai mudando de acordo com o nosso estado de humor, né? Se eu tô muito assim, ó, eu tenho que escutar uma música mais Para calma. acalmar, né? Se Isso. eu tô muito lerdo e eu tô precisando estimular, eu tenho que escutar uma música que vai ajudar a agitar as minhas moléculas. Então, na verdade, não existe o certo e errado, existe aquilo que é compatível com a pessoa naquele momento, não é isso, doutor Baldan? Sim, Compatível com a sim. pessoa naquele momento, né? Exatamente. As necessidades são variáveis de acordo com cada momento, né? Cada momento é uma Isso. coisa, a gente vive, como a doutora Elisete falou, a gente acorda de manhã, passa por um período todo do dia, o eletroencefalo, o eletrocardiograma de manhã vai estar diferente da hora do almoço, do meio da tarde e antes de dormir. Óbvio que vai estar totalmente diferente, por questões neuroquímicas, emocionais, genéticas, mitocondriais. E aí você quer pegar e falar, não, tem que fazer um estudo e pasteurizar, tem que dar o resultado. Mas não tem que ter resultado nenhum. Cada Ainda paciente é um mais universo. comparar, né? Comparar Cada o um. doutor Baldan comigo, ó, o doutor Rodrigo acabou de entrar, com o doutor Rodrigo, olá, doutor Rodrigo. Imagina querer comparar meu corpo com Bem-vindo. o corpo do Baldan, com o corpo do Rodrigo, cada um numa frequência, não é verdade? E falar assim, não funciona para os três igual, então não é científico. Ué, às vezes a quantidade de onda que eu preciso é para me agitar. A quantidade que o Dr. Baldan precisa é para acalmar. E para o Dr. Rodrigo é para modular. Então, é a mesma... às vezes, naquele momento, cada um precisa de uma coisa, não é? Isso é a sinfonia da vida. É como se o nosso corpo fosse uma orquestra, né? E a gente tem que estar bem Exatamente. com um maestro ali, ó. Aumenta esse, abaixa esse, agora abaixa esse, aumenta esse, não é, doutor Baldan? E, É muito e interessante. você acabou de se referir, a doutora Elisete acabou de se referir também ao grande maestro, que eu julgo que é a pineal, que é a rainha de Sim, todas as glândulas endócrinas, é a rainha da sim, cachoeira dos hormônios, né? Quer dizer, tanto é que sim. tem pontos, né? O Intan é um ponto aqui, que é muito, sabe, a pessoa está muito agitada, não sei o que, você pega, vai, faz no Intan, ali a pessoa vai, dá aquela Acalma. apagada geral, assim, dá um Isso. Ctrl Alt Del. Às vezes eu brinco, eu falo, ó, você está precisando de um Ctrl Alt Del, né? Então é isso aí, plaft, Acalma. dá uma Olha ali, desligada, né? em sua homenagem aqui, ó, o cronobiograma Muito dos obrigado. órgãos aqui da medicina chinesa, né? Você vê que até os Muito obrigado. órgãos têm o seu horário de pico. A gente brinca, né? Que cada órgão tem o horário de pico, né? Então, a pineal é a mãe e cada horário ela dá atenção para um filho, não é assim, doutor Baldan? Explica um É pouquinho da verdade, é verdade. cronobiologia. Cada E, horário e, tem cada órgão tem horário, né? por isso que se recomenda dormir antes das 23 horas. Começa o horário da Isso. vesícula biliar, das 23 a 1. Depois da vesícula biliar vem o fígado, que é o elemento madeira, da 1 às 3 da manhã. Aí depois, assim, a pessoa acorda entre 3 e 5 da manhã, com o pé na depressão, pezinho na depressão.
Paciente relata, eu acordo todo dia, toda madrugada, entre 3 e 5 da manhã. Pezinho na depressão se já não tiver deprimido, que é o horário do pulmão, É. que é o órgão da tristeza. E aí, paulatinamente, a cada 2 horas, vai um órgão, recebe o maior influxo de energia cósmica. O que nos ajuda muito na medicina tradicional chinesa? Primeiro, o horário em que a pessoa se sente muito bem ou muito mal, né? E o trajeto dos meridianos. Eu estou com uma dor aqui, intestino delgado. Eu estou com uma dor aqui, rim. Eu estou com uma dor no joelho lateral, vesícula biliar. Quer dizer, aonde que a pessoa aponta um determinado tipo de incômodo, de dor, calor, rubor, significa que ali aquele meridiano precisa ser observado. Então, a cronobiologia, o relógio orgânico, vocês podem pesquisar isso facilmente na internet, relógio orgânico, medicina tradicional chinesa, vai mostrar, né, entre 11 e 1 da manhã, ou entre 11 e 1 da tarde, horário do coração, por exemplo. Depois vai para o intestino delgado, que é o mesmo elemento. Depois vai para entre 9 e 11, é estômago. Antes eu passo o pâncreas. Então vai tudo, tem tudo um horário do café da manhã, o horário do almoço, que é do coração, que é o horário que o sol está a pino, que é o fogo, né? Coração e intestino delgado é o elemento fogo. O sol está a pino, meio-dia. Então, entre 11 e 13 é o horário do coração, principalmente. Depois vem o intestino delgado. E aí vai para bexiga, rim, vesícula, fígado, triplo reaquecedor. À noite, circulação e sexualidade, que é o horário mais do namoro, etc. Tudo tem uma função. Por isso que os chineses antigos falavam da gente se harmonizar no ritmo do yin e do yang, nas manifestações dessas duas forças, por intermédio dos 5 elementos que se expressam em vísceras e órgãos. Então eu preciso, às vezes, até falar para a pessoa fazer acupuntura num determinado horário ou tomar determinado tipo de frequencial naquele horário para facilitar o estímulo de um determinado órgão ou víscera. Porque eu preciso equilibrar na estrela de 5 pontas as leis de geração, mãe e filho, e as de repressão, que é o avô-neto. O avô-neto educa, ele vai lá e reprime, que nem o copo. Ele tem que estar cheio, mas ele não pode transbordar. Alegria demais pode matar. Você vai num funeral dando risada, você é o bobo da corte, porque é um momento de tristeza. E a tristeza precisa ser vivida. Ela não pode se tornar incapacitante, que aí vira depressão. Mas os momentos tristes, todos nós temos que passar por eles, até para dar valor para a alegria. Aliás, se combate a alegria... Cria neurônio, né, doutor Baldan? Cria neurônio Sim. quando a gente passa por tristeza, não é assim? Sim, a gente sai das crises muito maiores do que quando entramos. Se a gente olhar com esse olhar otimista, estou passando por isso, mas isso vai me engrandecer, te dá toda a perspectiva do mundo e ainda força e energia para enfrentar aquele momento difícil e saber que você vai dar a volta por cima e vai ser um ser humano melhor. Então, tudo é perspectiva, é tudo bacana. Né? A tristeza, a alegria, a preocupação, a raiva. Né? Precisa ter raiva também, né? Meu filho, que é ortopedista e tal, meu filho é ortopedista, bacanão tal, ele tinha fígado baixo. Aí eu brigava, chutava a bunda dele quando eu era pequenininho. Chutava a bunda dele até ele... Aí eu falava, agora é legal. Eu já sabia disso, eu já era acupunturista. Agora que ele ficava com raiva, eu falava, pronto, agora chegou, tonificou o fígado, tá bom. Vamos comer uma cachofra, tomar um chá de cachofra e tal, mas agora tá legal. Porque ele era uma energia que ele não tinha. E ele precisava. Então é preciso, sim, conviver com todas as emoções de uma maneira equilibrada, não ultrapassar o limite das outras pessoas, né, obviamente, nem o respeito, né, obviamente, de cada um, né, mas a gente tem que vivenciar, sim, todas as emoções de uma maneira que a gente possa viver harmoniosamente com a Terra, que é Yin, e com o céu, que é Yang. Fazer o grande metabolismo. Olha que lindo, ó, em sua homenagem, olha que lindo aqui, aquele trabalho da Universidade da Finlândia, né? Mostrando a correlação da termografia com as emoções. Então, cada emoção tem uma distribuição de calor do corpo, né? Ó, quando você está com raiva,
o calor fica da cintura para cima, o medo, o nojo, a felicidade. É isso que o Dr. Baldão está falando, ó. Então, você tem que passar por todas as emoções para quando você passar, por exemplo, com raiva, é sinal que o seu corpo está precisando circular e oxigenar mais da cintura para cima. Aí, quando você passa por felicidade, é da ponta da cabeça à ponta do pé. Tá vendo? O orgulho, é o peito. Né? Então, aquele momento, eu preciso dar mais sangue e oxigênio para o peito. Então, a emoção, ela é uma oportunidade, né, do nosso corpo de oxigenar, nutrir, circular um órgão. Aí, se você enfrenta aquela emoção, vive aquela emoção, que nem os chineses, né, os orientais fazem, passam as 7 fases do luto, né? Então, vai lá e chora, e xinga, e bate, aí você vivencia todas essas emoções, se oxigena, circula, nutre todos os órgãos do corpo, ganha neurônio e passa pela prova aprovado. Agora, se você fica tomando tarja preta, né, doutor Baldão, e fala assim, não estou vendo nada, não estou vendo nada, você perde essa oportunidade aí, né, de enfrentar a situação, problema, fortalecer os seus órgãos, criar neurogênese, neuroplasticidade, e o universo faz o quê? Coloca-se de recuperação. Aquela coisa vai se repetindo, 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 repetindo. Até resolver, né? Até você vai lá e enfrentar e passar de ano, que é o que o Dr. Baldão falou para fazer com o filho dele. Por que o filho precisava passar com raiva? Sei lá, porque ele precisava circular e oxigenar da cintura para cima. Alguma coisa precisava ser circulada e oxigenada lá. Ai, não quero sentir raiva. Tem que sentir raiva, tem que sentir nojo. A única coisa que você não pode sentir, doutor Baldão, que é a neutra, ó. O pior de tudo que é o neutro, aquele que o cara que fica assim, não tem sentimento, né? Por isso que a gente, né, na Bíblia fala, nem quente ou frio, morno, vomitar você. É pior ser morno, você não sentir nada. Ai, tem que ser politicamente correto, né? E não sentir nada, tomar tarja preta e não enfrentar o problema do que, sei lá, chorar, brigar, se espernear, arrancar cabelo, não sei o que. Aí você volta lá, você criou um monte de neurônio, você fortaleceu os seus órgãos, você passa pela prova de salto alto, ó, e é aprovado, né, doutor Baldão? Não é assim que funciona, né? Não, e você toma conta do seu território, né? É tal coisa, você não pode invadir e abusar do território alheio, mas também você tem que ter domínio sobre o teu próprio território. Sim. Tem o imperador, né? Tem o imperador, é o fogo imperador, que é o fogo coração, intestino delgado, e tem o fogo ministro, que é o triplo reaquecedor, circulação e sexualidade. Dr. Evaldo Martins Leite, meu grande mestre em acupuntura, professor da Santa Casa de Cardiologia, falava isso. O fogo verdadeiro e o fogo micho, ele falava, brincava. O fogo micho. Quer dizer, o fogo imperador, que é o coração, que é a série do espírito, do Shen, e o intestino delgado. Hoje a medicina fala, tudo começa nos intestinos. Os intestinos liberam serotonina. É o segundo cérebro. Os chineses falam disso há 5.000 anos. O acoplado do coração, que é o fogo ministro, é o intestino delgado. O intestino grosso está ligado com o pulmão. E a circulação e sexualidade, o triplo reaquecedor, é o fogo, não é o imperador, é o fogo ministro, aqueles que fazem acontecer. Então tem todo um tipo de política, filosofia, religião, no taoísmo, que nós precisamos conhecer para poder atender bem o nosso paciente, olhando ele como essa expressão universal, dessa pessoa como um universo em miniatura. Não é? Verdade, né, Baldão? Indivíduo, né? É verdade. A dona perguntou sobre Covid. A gente já pode pegar o gancho dela, né? Falar do Covid, a tristeza, né? Olha que interessante aqui a tristeza, né? Onde tem o quê? Vasoconstrição, broncoconstrição no pulmão. E aonde? No pulmão, que é tristeza, pulmão, né? Tristeza. Né? Sim. Então, quem que pega mais Covid? Quem está em casa, dentro de casa, triste, trancado, esperando, né? E vem no noticiário que fala, tá morrendo, cada vez morre mais, cada vez morre mais, cada vez morre mais. Quer dizer, é um cenário em que parece que provocam mais Covid, parece que provocam mais patologia, parece que estão querendo matar mais a população, parece. Você fica em casa, você não respira, você não troca gases, você não tem... o programa que eu fiz sobre depressão,
A OMS mesmo fala, troca socioafetiva. Troca Sim, socioafetiva. Está na cartilha da OMS, não sei o que estou falando. sim. Agora, como é que você vai trocar socioafetivamente pelo celular, pela internet? Como é que vai ser isso, né? E também, doutor Baldan, é broncoconstritor e vasoconstritor, né? Tanto que Sim, as sim. incidências, né, de pessoas que pegaram Covid, 86% estavam dentro de casa, sem tomar sol, sem caminhar, sem respirar, sem circular, sem oxigenar. Tanto que agora, assim, a gente toma cuidado, usa máscara, passa álcool gel, mas tem que fazer uma caminhada, tem que tomar sol, tem que circular, porque as partes do corpo que você não usa, atrofia. A gente não nasceu para ficar dentro de casa sentado, vendo televisão o dia inteiro, fazendo radioterapia. E é isso que acontece, né? Só assistindo noticiário, Sim. notícia ruim, não é? Inclusive, doutor Baldan, eu tive uma aula com o doutor Ciro, que é um neuropsiquiatra, nossa, bem bacana, e ele estava falando que começou a pandemia, ele fez o auto-coaching com ele. Ele se prometeu que não ia mais assistir noticiário, né? Notícia ruim. E depois ele fez o quê? Música boa e assistir 1 hora de comédia todos os dias. Se prescreveu 1 hora de comédia todo dia para justamente broncodilatar, vasodilatar e tornar o pulmão um lugar ruim para o vírus, porque o vírus gosta de baixa circulação, baixa oxigenação, baixa nutrição. Então, se você está triste, está sem circular, sem oxigenar, não tem energia no pulmão, você fica com um terreno biológico mais suscetível. Conta um pouquinho do pulmão dentro da medicina chinesa, doutor Baldan, para o pessoal. Olha Então, só. o pulmão ele é a troca gasosa, né? Quer dizer, você respira o oxigênio, alimenta as células, inclusive o oxigênio é importante para a queima dos nutrientes e gerar energia, até em nível de ATP e mitocôndria, e jogar fora o que não presta, né? Quer dizer, uma grande usina gasosa que produz energia, o que vai queimar o seu alimento é exatamente a oxigenação que você obtém por intermédio da respiração. Quando ele está insuficiente ou em excesso, ou você fica muito angustiado ou entra em depressão por tristeza. Fungo no pulmão, né? Umidade, é metal, né? O metal, ele é o órgão, é o elemento que corta a madeira. Por isso que ele também ele é triste, ele é úmido, né? Ele é metal, ele é Ele metal esfria, mesmo. né? Esfria, tira calor, rouba calor, né? Rouba calor e corta sem raiz. No carnaval, as medidas dos políticos aí que viraram agora médicos, né? Agora todo político está dando, daqui a pouco dá receita aí do que precisa. Mas, por exemplo, a maior burrada é não permitir o pessoal ir para a praia. No Sim. carnaval, na praia, tem sol, tem maresia, tem iodo em demasia. Tudo que as pessoas podiam fazer é ir para a praia. O que fizeram? Fecharam as estradas, você não podia viajar. Eu achei uma Sim, coisa assim, você falou, isso é um surto coletivo. sim, E aparecem os prefeitos lá com a polícia na praia para não poder andar na praia. Você fala, olha, que mundo estamos vivendo, né? sim. Que o momento era para ir. Você vai para a praia, tá com muita ventilação, tem calor, tem Sol, iodo, tem a é, maresia, tem que é salgada. O sal, ele sim, é um antisséptico. sim. Aí você não Aliás, pode ir para a praia para ficar em casa. onde tem menos vírus, né, é litoral. Onde tem mais poeira, sujeira, vírus, é cidade grande, né? A poeira é vírus. Então, às vezes, o paciente está com algum problema de saúde, problema com vírus, você manda para a praia. Para se cuidar, sempre foi isso, né? Medicina ambiental. Mas sabe o que eu fico pensando, doutor Baldan? A gente olhando tudo isso, daqui uns 20 anos, olhando e falando, meu Deus, né? O que foi feito, né? Nesse período todo, né? Tentando manter as pessoas fazendo a mesma coisa nos últimos 18 meses, vendo que os resultados não estão dando certo e persistindo em fazer a mesma coisa. Tem uma lei que a gente escutava, né? A própria frase de Einstein: é impossível você continuar fazendo a mesma coisa e ter resultado diferente. O que eles mandaram fazer no começo, né? Em março do ano passado, eles estão persistindo querendo resultado diferente. Será que se a gente não mudasse um pouco, mandasse as pessoas tomarem sol, fazer caminhada, fazer uma alimentação com energia, não comer cadáver, fazer o ring test, fazer um programa mundial ensinando a população mundial a fazer o ring test
e testar exatamente aquela quantidade de energia que a pessoa está precisando naquele momento para fazer a soma e chegar naquela da felicidade, né? Porque às vezes a quantidade de energia que tem quem está com raiva para chegar na felicidade é X. Da quem está com medo, para chegar na felicidade é Y. Então o ring test ele vai dosar isso para chegar nesse calor, o calor que queima tudo, que é bactericida, viricida, fungicida, bactericida, né? Tudo. E poderia todo mundo fazer isso. Todo mundo começa a ficar contente, pula corda, toma sol, faz hipertermia, circula, só notícia boa, só música boa. Ó, doutor Baldão, você não acha que já tinha acabado essa pandemia faz tempo? Com certeza, com certeza. Não, e dentro de um período, né, de 9 dias, você não podia viajar e não podia ir para a praia. Como assim? Tem que ir para a praia. Não, mas não pode, está fechada a estrada. Tem barreira sanitária, eles limpam o pneu, né? Limpa o pneu, ele dá uma giradinha e já sujou de novo. Você fala, que barreira sanitária é essa? Que limpa o quê? Né? Limpa enquanto está passando ali no antisséptico ali, depois. O que acontece? O que estava antes e depois? Né? É. Você fala, olha, não, assim, a gente teve exemplos de o quanto que as pessoas, a sociedade está desequilibrada, infelizmente. Porque isso é reflexo de uma sociedade doente, né, doutora? A Sim, sociedade está doente como um todo, porque não faz as coisas que a gente está falando aqui. sim. Mas Eu você sabe, coloquei no doutor post. Boldan, o senhor gostava muito do doutor Vitor Matos também, que é considerado, né, o pai da física quântica, né? Ele tem uma frase Sim, sim. que até hoje eu copio dele, né? Que eu achava sensacional, que a pessoa, quando não conhece do assunto, né? Ela dá uma opinião muito importante sobre um assunto que não domina nada, né? Então, o que a gente É mais vê verdade. por aí são pessoas dando opiniões muito importantes de um assunto que não domina nada. E a gente acaba, como essas pessoas têm autoridade numa área, mas querem se meter na outra, acaba causando esses desastres, né? Que daqui, eu acho que daqui Sim. 20 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, que Como é que fizeram? fizemos Como que isso, né? ninguém... Não é verdade? É Com interessante isso, certeza. né? Entendeu? E Com então, certeza. assim, o propósito dentro da biofísica, né, doutor Baldan, quando a gente faz um teste por ressonância, por dinamômetro, por Oring teste, faz uma termografia, utiliza um aparelho, ele vai doar energia, energia, calor, calor, nada se cria, tudo se transforma, vai jogar eletroencefalograma, eletrocardiograma, o nosso potinho de calor. Então, ensinar todo mundo a fazer o ring test para tudo deveria ser ensinado nas escolas, né? Nas creches, né? Crianças desde pequenininha, um amiguinho fazer com o outro para poder detectar aquilo que vai dar energia para a pessoa, aquilo que vai roubar. Gosto também de explicar para as pessoas o ring test de uma maneira lúdica, né? Lembrar que a nossa célula tem um potencial voltaico de menos 60 milivolts, não é assim que o senhor dá acupuntura, né? E ele tem que essa Uhum. corrente elétrica passar aqui pela nossa medula e se manter até o outro lado. Se aquilo que a gente coloca na palma da mão vai ajudar essa impedância, né? Vai ser um bom Uhum. condutor, se aquilo lá for mais Uhum. orgânico, o que acontece? Eu fico mais forte. Se aquilo tiver mais metal, for funcionar naquele momento como uma resistência elétrica de chuveiro, né? Um colete de chumbo, na hora que eu estou fazendo o raio-x, né? Vai funcionar. Aí essa voltagem vai se perdendo aqui e eu não consigo manter minha força muscular. Aí eu fico mais fraco. Então, é a cientificação do ring test. Acho que é interessante a gente falar disso, né? Para as Sim, pessoas não sim. acharem que é charlatanismo, que é, né? Na verdade, aquilo que o senhor falou, o que mais você consegue sentir, ver e na sua vida, na sua prática diária cientificar, né? Me permite, porque como eu sou novo aqui no Instagram, me permite eu dar meu endereço para as pessoas me seguirem também, já que você é Claro, uma doutor Valdan. grande. Inclusive, sabe o que a gente pode fazer, ó? A gente pode, no Sim. final da live, marcar aqui os endereços. Coloca aqui, se o senhor digita aqui embaixo, a gente fixa e a gente publica depois aí para todo mundo continuar seguindo o doutor Valdan com as dicas maravilhosas deles aí. Porque a gente, aqui dentro da medicina integrativa, né, doutor Valdan, não é só É. integralização da saúde. Todo mundo se ajuda.
né? A gente entende que 1 mais 1 é mais que 2, né? Que é o poder da Com certeza. multiplicação e divisão. Então, quanto mais eu ajudar o doutor Bodô me ajuda, mais a gente vai espalhar saúde e qualidade de vida para esse mundão aí, não é verdade? Ó, eu coloquei aqui, eu não sei Eu vou se foi. fixar aqui, ó. Fixei J. aqui, ó. Sobredan.acupuntura. Isso. Isso. Eu já Tá errado, coloquei. tá errado. Tá Então, pega errado, tá aí. faltando um A Coloca aí. de novo. Deixa eu fixar. Arroba Escreve de novo. JC Isso. Aí eu Baldan. fixo. Sabe o que aconteceu? Sabe o que eu fiz, doutora? Eu vou te. É porque aqui você estava falando disso. Eu fiz recentemente isso. Eu comprei uma sacolinha de um plástico com salada de frutas de uma pessoa aqui da 7 de abril, no centro de São Paulo. Aí eu peguei o Aurameter com o estojo de alguns metais tóxicos e mostrei que ali estava tudo cheio de tóxicos. Mostrei ali. Pega o vidrinho, o Aurameter dando positivo para os metais tóxicos. Aí eu tenho uma máquina de ozônio de água, que eu ozonizo a água para os pacientes no consultório, e aí deixei 10 minutos as frutas ali ozonizando. Aí depois eu pego o aurímetro e falo, olha, tá limpo. Aí você mede a água, tá tudo na água dos metais tóxicos. Quer dizer, isso não é, eu estou mexendo, eu estou forçando o aurímetro? Não, tá ali. Você comprova pela frequência dos metais tóxicos, e aí depois você ozoniza, você percebe que ali não tem mais os metais tóxicos e que foram para a água. Muda o sabor, come morango agora e come morango depois de ozonizado. Experimenta o teu sabor, acredite na sua língua. Acredite na sua língua, né? Quer dizer, então tá ali, tá mostrando isso, né? Tá mostrando. Teve uma pergunta que o pessoal falou, é o aurímetro e o Orig Test. Como é que eu faço? Eu uso o aurímetro porque eu acho mais rápido. Isso. Na dúvida, na dosagem, aí eu vou para o Orig Test para ter certeza do que a decisão tomada está correta. O Orig Test, para mim, ele fecha o Divisor de circuito. águas, né? Divisor. Divisor. Agora, ó. O Carlos, ele está perguntando, autoteste, Coring teste. Doutor Bodô, eu estou dentro da ressonância, né, da biofísica há quase 18 anos. Eu não faço meu autoteste, Coring teste, porque você, sem querer, você se boicota, tá? Eu também acho. O senhor também, né? Aurímetro, eu evito, assim, testar uma coisa boba, assim, até eu me testo, mas eu sempre, quando vou testar uma coisa séria, eu faço minha urina, coloco lá no potinho e testo minha urina. Não sei se o senhor faz também assim também. Faço também. Isso, com urina. Então, assim, tem técnicas que a gente, mesmo que a gente já trabalha há muito tempo, porque a gente sem vergonha, né, doutor Baldan? Você quer um negócio, você falar e vai lá e você se... Né? Não é assim? A gente é sem vergonha. Faz. Até inconscientemente, né? Até inconscientemente a gente faz. Mas eu faço da urina. Aliás, num dos atendimentos, porque eu atendo gente do Brasil todo também, quando não pode vir, eles mandam amostra de urina pelo correio. Aí eu chego, com os estojos, eu faço os testes pela urina. E aí eu faço com a minha também. A gente usa muito cabelo. Como eu também trato cabelo, a gente usa muito cabelo, né? Então, quer dizer, importante é você ter um testemunho, né? Que a gente fala, né? O testemunho. Sim. Agora, a técnica que não é correta, assim, que não é científica, que não dá repetibilidade, é você ficar falando, né? Você ficar falando porque tem Wi-Fi, tem internet, tem celular, tem 5G. Será que aquilo que você está falando, junto com a Wi-Fi, isso aí pode não ter repetibilidade, né? Agora, quando você tem o frasquinho da urina, a técnica correta, né? A técnica, né, primária, sempre tem um testemunho, né, doutor Bodô? Tem que ter a prova lá, né? A matéria para você testar a energia na matéria. Aí o próton, neutro e o elétron. Aí próton, neutro, elétron. Aí você faz a coisa científica. Quando você está, às vezes, só falando, aí você está testando elétron com elétron, aí você não está testando molécula também. Então, são algumas dúvidas, né? E a gente sempre faz o ring test segurando na mão fraca e fazendo o anel com a mão forte. Na verdade, né, doutor Baldan, tem um curso de 18 meses para profissionais da área da saúde que faz toda uma... né? Mas, assim, para dia a dia, né, a técnica é essa, é simples a técnica, né? De fazer o ring test, depois até a gente vai veicular depois da live um videozinho ensinando a fazer o ring test, né, na prática.
facilita para todo mundo. A gente vai colocar, vai postar, e o Dr. Baldan pode também postar para facilitar a vida aí. Vamos fazer Mas isso, acho sim. que o Vamos. nosso intuito, Dr. Baldan, justamente é agradecer, né? Porque o senhor tem uma palavra, você um peso, né, na ciência, na biofísica, e a gente tem muita solicitação sobre fala do ring test, fala dos testes biofísicos, mas também tem muito questionamento de outros profissionais da área da saúde que não estão na biofísica ainda, estão na bioquímica, né? Assim como o senhor foi questionado na década de 90, quando o senhor virou, né, ovelha negra da turma e foi para esse negócio de energia, o senhor não foi a ovelha negra da turma? Nossa, o doutor Baldan, da turma dele, é ovelha negra, né? Só que ele já estava quantos anos na frente, né, da cientificação, né, doutor Baldan? Fala a verdade. Então, nem sempre aquilo que a pessoa não acredita não existe, né? Não é verdade? Agora... Recentemente eu fiz uma entrevista com um grande cientista e tal, que eu admiro muito, e uma das chamadas na minha página do Face, dos compactos, porque o Salutes ele tem um programa de 1 hora, toda sexta-feira, 14 horas. Aí depois a gente edita uns compactos de 5 minutos. E aí uma chamada era exatamente, biocampo era bruxaria. Hoje já sabe-se que tem isso. Hoje a constelação familiar trata excelentes pessoas trabalhando exatamente com biocampo, né, com os campos morfogenéticos. Tudo isso era mandracaria. Isso era mandracaria até 4, 5 anos atrás. E aí você vai falar, hoje os juízes admitem a constelação familiar como provas de processo. Constelação familiar hoje é utilizada pela justiça. Então vai falar para mim o quê? Tem um slide aqui, doutor Baldan, quer ver? Ó, sobre fotografia de Kirlian, para as pessoas verem. Na verdade, quando você faz uma foto disso, você está simplesmente tirando foto dos elétrons. O nosso corpo é próton e neutro, que está em volta da gente, elétron. Então, quando você usa um equipamento russo, chamado fotografia de Kirlian, deixa eu achar aqui, que ele vai tirar foto justamente desse campo energético que está em volta da gente. Isso pode ser fotografado, né, pela termografia, e pode ser fotografado aqui. Acho que eu tenho aqui, fotografia de Kirlian, deixa eu achar. Análise biofísica. Aqui, ó, achei aqui, doutor Baldan. Em sua homenagem. Você vai falando, eu vou mostrando as imagens do que eu tenho aqui, ó. Aí, ó, a fotografia de Kirlian aqui, ó. Aí, ó, equipamento russo, né, que vai tirar foto dos elétrons que estão em volta. Aí, de acordo com a frequência, se o elétron está mais lerdo, né, ou se ele está mais rápido, vai dar uma cor, né, porque frequência tem a ver com som, tem a ver com cor, né, tudo é frequência, com cheiro, né, e aí você consegue tirar foto onde está com mais lerdo e onde está mais rápido. Isso lá na Rússia se utiliza isso desde 1910, né? Então, só que a nossa ciência molecular não acredita, não significa que isso não exista. Se tem um aparelho que mensura, existe, né? Não é verdade? Se eu fechar o olho, eu não vou enxergar a estrela, mas a estrela não vai deixar de existir porque eu fechei o olho. É simples como isso, né? É simples como isso. E a questão da eletrônica é exatamente isso. Tudo é feito com átomos, tudo que existe é átomo. A física quântica mostra que nós somos um grande buraco, porque o átomo ele é como se fosse a bolinha de futebol e o estádio do Maracanã é onde circularia o elétron. Ou seja, praticamente não existe matéria do ponto de vista físico. E a física quântica estuda o quê? Do átomo para baixo. Física relativa cartesiana é do átomo para cima. É legal para montar guarda-roupa, né? Construir prédio, isso é bem bacana. Mas agora, para a questão da espiritualidade da existência, tem que ser física quântica. Hoje não dá para voltar mais. Depois que o conhecimento avança, você não pode ignorar isso e fingir que não existe. Que é tapar o olho para falar que não existe. Baldan, a diferença entre estar vivo e estar morto. Estar vivo e estar morto, você tem molécula. Você tem molécula, mas você não tem energia. Você está vivo, você tem molécula e tem energia. Então, quando você está analisando a bioquímica, só se você analisar uma pessoa viva e um cadáver, é igual ao resultado. Agora, quando você está analisando a bioquímica e a biofísica,
Você está analisando a pessoa vive. Será que a quantidade de energia que ela tem é suficiente para ela viver hoje? É isso que a gente mensura, né? Então, olha, doutor Baudot, estou muito contente, agradeço de coração a sua disponibilidade de estar esse horário aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. Nossa, de coração, Eu que porque agradeço. cientificar, né, a biofísica com uma pessoa tão referência, com um programa tão renovado, com pessoas tão maravilhosas, é realmente, né, eu me sinto honrada, né, de poder estar fazendo parte desse universo com pessoas tão maravilhosas assim, que compactuam, né, e que se a gente, né, doutor Balban, doutor Vitor Matos falava que se 365 pessoas se unirem, né, com essa mesma frequência, com a mesma vontade de trazer a biofísica, né, para a saúde integrativa do, né, desde o posto-saúde, a UBS, isso é capaz de mudar uma expressão gênica. A gente já sabe que já está se unindo e, se Deus quiser, daqui 20 anos não vai existir medicina, saúde sem biofísica. Eu até falo para o meu filho quer fazer medicina e fala assim, filho, você vai ver, daqui 20 anos você vai olhar para trás e falar, nossa, mãe, na tua época era tudo separado, né? Molécula de elétron, né? Como que vocês faziam para tratar paciente só olhando molécula? Não que existia isso, né? Se Deus quiser, isso vai estar acontecendo e a gente vai ser aqueles desbravadores, né, doutor Baudot, com o facão na frente, que Einstein já falava, né? Na década de 50, falava que inicialmente toda uma grande ideia é amplamente atacada, depois intensamente questionada, para depois virar uma verdade absoluta, né? Assim, então a gente está na fase aí de ser atacada, de ser questionada, para depois virar uma verdade absoluta, não é verdade? Mas é como eu disse, né? Eu imagino, quando a gente abre a cabeça para tal conhecimento, não tem volta. É por aí, a gente sabe, a gente sente, a gente sabe, a gente tem mérito, né, doutor Elisete? Não só de crença, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe o que está fazendo, a gente sente o que a gente está fazendo e é a nossa missão. Não tem como voltar atrás. Sim. Eu que agradeço. Agradeço de coração. Que essa possa ser a primeira live de muitas, né? Agradeço de coração a sua disponibilidade, né? Que a gente vou deixar uma fotinha depois com o teu endereço, com o link da live, para a gente multiplicar isso aqui, fazer com que esse nosso campo mórfico reverbere e contamine todo mundo aí, né, doutor Baudot? Não é? Porque a gente defende a verdade, né? A gente luta por ela. Então, não tem porquê, né? Esperamos que essa reverberação seja cada vez um caminho sem volta. E que é mesmo, né? A partir do momento que se olha para as coisas, depois que se desperta e acorda, não se pega mais no sono, na consciência, né? Muito obrigado. Gratidão, te agradeço muito. Coração. Excelente noite a todos pela presença. Gratidão a todos. Não esqueçam de seguir o Dr. Baldan, hein? Não esqueçam de seguir o Dr. Baldan, hein? Excelente noite. Tchau. Tchau, tchau.